Olá a todos, hoje iremos iniciar as análises e reflexões sobre o livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Bom, é um livro muito interessante, com muitas camadas para a gente analisar e refletir sobre. Queria convidá-los, a quem tiver alguma dúvida, algum interesse a mais sobre essa literatura, que deixe nos comentários, que nos próximos vídeos eu tento fazer algumas explicações antes das análises, ou faço um vídeo separado esclarecendo as perguntas. Bom, na introdução do livro tem uma fala que eu achei muito importante para a gente discutir. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Eu achei essa frase, esse parágrafo muito importante. Primeira informação que a gente consegue verificar. Todos nós que estamos aqui, em especial, provavelmente, espíritos já preparados e encaminhados, mas todos nós que estamos aqui temos a responsabilidade de instaurar a nova era, o mundo de regeneração, os novos tempos. A gente tem essas informações de que o planeta vai passar de expiação para regeneração e que o Brasil no futuro se tornará a pátria do Evangelho. Mas uma coisa que a gente esquece é que isso só acontece se a gente fizer alguma coisa, né? Às vezes a gente fica achando que Deus vai resolver tudo, que o plano espiritual vai colocar tudo no lugar, na hora certa, do jeito certo. Mas como eles podem fazer isso se não tiver quem concretize, quem manifeste, quem fale, quem construa em nome dessa missão? Os espíritos, né, não têm influenciação direta na matéria como nós, né, de conseguir dialogar com todos, de conseguir debater com todos, de conseguir construir as coisas. Essa é a nossa parte, como renascidos na Terra. Eles têm a parte deles, de auxílio, de preparação. Mas a parte da manifestação, da concretização e do debate é nosso. Então, como que a gente pode esperar que esses novos tempos cheguem se a gente não fizer por onde? Ai, mas eu estou muito confortável aqui, na minha vidinha e tudo mais. Porém, me penalizo e reclamo de como as coisas estão difíceis no planeta, no país, mas não faço por onde para ajudar a modificá-lo, para fazer parte de todos os espíritos e pessoas encarnadas que estão trabalhando para concretizar os novos tempos. Então é algo que a gente tem que pensar. Aqui também fala a questão da religião. Achei muito importante. Por muito tempo a religião ficou muito voltada para um âmbito só das escrituras, né? Não era uma fé vivida, não era uma religião vivida, era muito só os procedimentos, fazer os rituais, mas não era vivido, não era sentido. Aqueles processos não eram absorvidos pelas pessoas de modo a trazer evolução espiritual, evolução do ser. Era só a realização de procedimentos para não pecar, para não ir para o inferno, para, né? Não tinha um aprendizado e ficava uma fé meio oca. Então aqui ele está nesse parágrafo acordando o pessoal e falando, olha,
Tá na hora de resgatar a fé verdadeira. Ah, perseverante, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou bandista, eu não sou espírita. Mas ninguém falou que você precisa ser alguma coisa, precisa ser espírita. Mas precisa viver a fé verdadeira, aquela fé que traz evolução, que traz o bem, que planta um novo mundo. A fé é baseada no amor, na fraternidade e na caridade. É isso. É isso que todos nós precisamos comungar. Não importa se você acredita que a verdade é com fulano, ciclano ou beltrano. Contanto que se pregue amor, caridade, fraternidade e essa fé traga evolução do ser cada vez mais, então ela vai estar caminhando para o lugar certo. E é isso que importa. E é isso que importa no final. E por fim eles falam a questão da ciência. Ultimamente a ciência vem sido muito desacreditada, tratada como se fosse absurdo. Ele fala, a ciência foi transformada em gênio satânico da destruição. Então a gente precisa também amparar a ciência, porque não dá para evoluir uma sociedade só com a parte espiritual, com a parte religiosa. A ciência caminha conosco. É uma parte como um yin e yang, é uma parte que completa, que faz parte do todo, é um equilíbrio. Ela precisa caminhar junto. A gente não pode olhar para ela, a gente não pode ficar olhando para esses polos, ou a pessoa é religiosa, ou ela acredita na ciência. Não. A ciência caminha junto com a religião. A gente só precisa saber que são partes diferentes de um todo, mas que as duas ajudam o ser humano no processo evolutivo, se a gente usá-las adequadamente, é claro, né? Tanto a religião como a ciência, porque no passado, até mesmo a religião fizeram lá as cruzadas, se não me engano, matando pessoas em nome de Deus. E até parece, duvido muito que Deus estaria satisfeito com alguém derramando sangue em nome dele, independente do motivo. Então, usando adequadamente faz parte de um todo. Então precisamos também resgatar a ciência, no sentido de usá-la para evolução e transformá-la em uma aliada, transformá-la na parte completante desse entendimento evolucionário nosso, né? Achei muito, muito legal esse parágrafo. Bom, adiante, vamos agora para o capítulo 1, o psicógrafo. Bom, o André estava numa reunião espírita onde um grupo, né, estava trabalhando questão de psicografia e o André estava analisando todo esse pessoal, todo esse grupo. Alguns estavam destinados ali a realizar a psicografia e os outros ali estavam fazendo o suporte, o acompanhamento, a sustentação espiritual. E aí o André estava falando que esses que estavam dando suporte, eles estavam com os pensamentos concentrados e elevados em objetivos puros e altos, né? Então, esses indivíduos emitiam uma luz, cada um de uma cor e numa intensidade diferente, mas eles emitiam uma luz com uma aproximada distância de 60 centímetros dos corpos deles, né? Então, era uma luz assim significativamente forte, né? 60 centímetros do corpo é bastante coisa. Então, eles estavam sendo meio que os catalisadores, né? A conexão entre os planos superiores e o grupo, né? A reunião, os encarnados. Continuando o vídeo anterior, a luz, aquela energia das pessoas que estavam dando sustentação ao grupo, né? Tinha 60 centímetros de distância, né, dos próprios corpos, então era uma luz muito forte. Eles estavam sendo esses catalisadores das energias espirituais, né, e distribuindo ela para os presentes. E essa energia, né, ela também ia até a mente e o coração daqueles outros presentes na reunião. Então a gente vê que tem uma função muito específica as pessoas que estão dando suporte espiritual nessas reuniões espíritas. Para o negócio acontecer, não basta só o psicógrafo, precisa de quem vai dar o alimento espiritual ali. Muito importante isso. E há outro ponto aqui nesse parágrafo que vai
cair um pouco na minha interpretação, pois eu não tenho certeza exatamente do que está sendo dito, mas ele estava dizendo que a energia dos trabalhadores espirituais somada à energia dos trabalhadores encarnados, elas faziam um bom apanhado ali de fluidos que serviriam para os espíritos que seriam assistenciados aí nessa reunião. Muitos dos espíritos infelizes que ainda estão muito ligados às energias físicas, né? As questões como é que ele chama aqui? As sensações fisiológicas. O que acontece? O espírito encarnado, estando no corpo, é natural que ele vai liberar energias condizentes ao planeta Terra, à matéria. Então, eles vão ter algo que vai servir para esses espíritos que, depois que desencarnaram, ainda estão muito apegados às sensações fisiológicas. Querendo ou não, o que se está na matéria produz energias também condizentes à vibração do planeta, condizentes à matéria, além da parte espiritual, por sermos espíritos dentro de um corpo material. Então, existe uma produção aí nesses dois campos, né? Isso é importante. Então, essa energia mais material, né? Mais voltada para o campo da matéria, dos encarnados, somados à energia dos trabalhadores espirituais, mais etéreo, mais ligada já à purificação, né? Os planos mais altos, auxiliariam esses espíritos que precisam de ajuda ali depois do desencarne e ainda estão muito ligados à Terra. Próximo. André está conversando com um dos mentores e esse mentor está dizendo que tinham muitos espíritos ali prontos para se comunicar, mas que infelizmente eles não poderiam, no caso, até esse momento em que eu li, apenas um poderia se comunicar. Por quê? Porque os médiuns não estavam devidamente preparados para esse trabalho mediúnico do dia. Ou seja, os recursos estavam lá, né? A gente já analisou a questão energética, todos estavam sendo atendidos por isso, os espíritos estavam lá para comunicação, mas os médiuns não estavam preparados. Acredito que ele vai discorrer melhor sobre isso nas próximas páginas, mas como já sei um pouco, imagino que a ausência de preparação seja provavelmente por desequilíbrios no pensamento nos dias anteriores, por uma alimentação inadequada, por ter cultivado, né, na semana, brigas, discussões, egoísmos, raiva, ao invés de ter se mantido vibrando de uma maneira positiva, calmo, pacífico, com um objetivo no bem, no correto, na comunicação espiritual, para estar numa ressonância positiva. Não adianta nada o médium só se apresentar lá e não ter o canalzinho de conexão. Imaginem como se fosse dois rádios ali, uma antena e um rádio. Se o rádio não se sintonizar corretamente, ele não vai captar o sinal da antena. Então, não existe comunicação sem a preparação das duas partes. Seja na Terra, a gente sabe que as relações são bidirecionais, seja no plano espiritual, é tudo bidirecional, não dá para ter nenhum tipo de comunicação só de um lado. Então, isso é muito importante. Ele apresenta no próximo parágrafo que ele faz uma metáfora com a água, né? Se a água estiver turva, ela não vai refletir a imagem do céu. Agora, se ela estiver serena e bem iluminada, vai conseguir refletir todo o esplendor do céu, né? Da imagem do céu. Então, isso é uma boa metáfora para a gente refletir. Se o médium estiver sereno, com uma luz espiritual de bondade e de amor, ele vai refletir corretamente a mensagem. Vai conseguir se conectar. Agora, se ele não tiver, vai ser interferido, tanto por obsessores, quanto também pelas próprias fraquezas, pelas próprias fragilidades que vão atrapalhar e dificultar seus pensamentos e sua conexão. Literalmente, é um processo de abnegação e humildade. Renunciar a si mesmo, aos seus próprios problemas naquele momento, tanto no dia anterior como no dia do trabalho. Renunciar às suas próprias vontades e objetivos e se entregar única e exclusivamente
a missão, a ser um instrumento de amor adequado e correto. É uma abnegação muito, muito profunda. O mentor prossegue dizendo que eles têm conhecimento que se o médium está passando por muitas, muitas dificuldades, não tem ser que aguente manter uma vibração positiva inquebrantável. Eles têm consciência disso. E ele fala que é nisso que eles vêm, intervêm e ajudam. Ajudam aquele espírito a se reerguer, a ter forças, a se renovar energeticamente. Eles ajudam, eles sabem que é difícil. Mas eles falam também que tem que ter parte do indivíduo em desenvolver dentro de si a fraternidade, a compaixão, a caridade, esse olhar benevolente. Então, eles não podem fazer tudo para o médium poder ser médium. Mas quando o médium que estiver trabalhando ativamente para ser um bom médium precisar de ajuda por causa das dificuldades, eles vão ajudar. Está claro aqui no capítulo. O mentor, ele começou a falar do único médium que estava preparado para receber a mensagem e que, em vez de eles receberem mensagem de todos os espíritos presentes, iam receber de um só. É uma mensagem mais geral para todos, ao invés de mensagens específicas. E ele estava dizendo que aquele médium, ele foi preparado no dia anterior em relação à sua saúde física, então foi lhe dado recursos espirituais para que nada perturbasse a saúde física dele, porque ele está dizendo que não é simplesmente chegar lá e o espírito pegar a mão do médium e escrever, tem todo um processo físico também, que ele vai explicar aqui, que eu vou dizer melhor para vocês no próximo vídeo. É todo um processo físico também necessário para conseguir captar. Por isso que quando abordei para vocês no outro vídeo que fé e ciência juntas, que são partes diferentes, mas complementam um todo, é nisso que está se abordando, porque o processo físico da psicografia também é muito necessário para que consiga haver a comunicação. Então, nossa, vocês vão ver, no próximo vídeo eu vou falar melhor. Bom, prosseguindo, estávamos falando sobre o processo físico da ação mediúnica, em especial da psicografia. Bom, André começa falando que quando o médium vai psicografar, as glândulas dele se transformam em centros de luz. Elas começam a produzir muita luz. Os condutores da medula, ele equivale ali como uma grande vela que sustenta a chama, né? A luz. Por quê? Um grande foco de luz ali é na cabeça. Ele fala que a medula, os condutores da medula, eles são como se fosse ali para sustentar toda aquela luz, envolver todo aquele sistema segurando e mantendo, né? Segurando e mantendo aquela luz que, claro, obviamente, toda aquela energia gerada nas glândulas. Gente, não esqueçam, luz e energia é quase ali, né? Que para ter luz precisa ter energia, elétrons, prótons, etc. Então, para sustentar toda aquela energia e também pelo fato de que aquilo seria transmitido também por todo o corpo, porque é como um funcionamento, né? Uma máquina funcionando. Então, a medula funcionava como um pavio. Os centros metabólicos do médium passavam a trabalhar de uma maneira com bastante afinco. Porque, gente, é incrível. Eles precisariam muito das proteínas específicas, das substâncias específicas para fazer o corpo funcionar perfeitamente para essa comunicação. Então, os centros metabólicos estavam funcionando ativamente. Os lobos temporais mostravam uma grande troca elétrica, né, funcionando perfeitamente, como se tivesse mesmo uma grande fiação ali elétrica e você conseguisse ver a energia passando de um lado para o outro. Hoje em dia a gente tem filmes, né, imagens, vídeos sobre as sinapses e como a carga elétrica, né, passa ali de um neurônio ao outro, né, no funcionamento. Então é como se aquilo tivesse extremamente ligado para o André, que conseguia ver melhor pelos seus olhos espirituais. Então é como se ele visse uma grande oficina elétrica ali no cérebro, passando ali de um lado para o outro, mantendo um pleno funcionamento.
Aí ele reafirma ali que as células corticais e as fibras nervosas também tinham uma função importantíssima na condução ali da energia para as áreas do cérebro, né? E, por fim, a glândula pineal emitia luzes azuladas muito intensas, muito fortes. Era ali um grande ponto de funcionamento do cérebro, talvez o principal, para o processo mediúnico, para o processo da psicografia em específico. Nisso a gente já consegue ver o que estávamos discutindo no vídeo anterior, que o trabalho mediúnico não é só chegar lá na reunião espiritual e falar assim, tô pronto para psicografar. Não é assim. Olha só todo o funcionamento biológico, a necessidade do corpo estar em perfeita sintonia e conexão para poder receber a mensagem, sem contar a parte espiritual que influencia também significativamente nisso tudo. Então, só com esse pouco a gente já consegue ver claramente o processo mediúnico, o processo de manifestação da mediunidade não é só chegar lá e fazer, não é. E se me permitem, isso é uma boa reflexão para quando a gente acha que médium pode manifestar a mediunidade em qualquer lugar. Ah, você é médium de cura, né? Dá um passe nele. Não é assim. Precisa de preparação, precisa dos espíritos que auxiliem, precisa das contenções espirituais, do recurso alimentar espiritual, precisa do ambiente adequado e propício, precisa de uma noite anterior de muito cuidado e preparação física, que os espíritos trabalham isso para ter uma saúde plena. Então, não manifestem sua mediunidade em qualquer lugar. Saiba que para acontecer tudo certo, sem danos, sem problemas para nenhum dos lados, espiritual ou físico, é necessário preparação, né? E para reforçar essa minha opinião, tem uma fala aqui no próximo parágrafo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. É um processo muito delicado, que tem muitos elementos ali para serem considerados para ocorrer corretamente. O mentor vai prosseguindo, reafirmando que todo centro glandular se torna um gerador de energia para o corpo lá, para exercer a função, e que a pineal, ela tem um lugar de maior importância na manifestação mediúnica. Ele vai dizendo que a pineal vai intensificar a recepção e a emissão daquilo correspondente à comunicação. Então, a epífise ela vai exercendo ali um papel de antena. Ela vai ser a nossa antena. Agora, né, eu sei que eu fiz a correlação com o rádio, mas agora pensando naquelas televisões antigas em que a gente tinha que ficar mudando a antena de lugar para captar o sinal, aqui a antena que ficava em cima da televisão, a epífise, ela vai exercer essa função, ela vai ser ali, ela vai captar o sinal, mas ela vai trabalhar também como uma intensificadora dessa comunicação, fazendo com que os dois lados, lembra o que eu falei? Toda comunicação é bidirecional. Se não é bidirecional, não é comunicação. Não é. Então, como a comunicação é bidirecional, a epífise vai intensificar tanto o recebimento quanto a emissão. Ela vai trabalhar ali nesse ponto. É lá que reside a conexão com o plano espiritual. É a epífise, a pineal, que faz esse papel de comunicação, de conexão na verdade, né, de comunicação não, de conexão com o plano espiritual. É através dela que a gente sente aquelas intuições. É por causa dela que a gente tem
capta um perigo de obsessores, capta energias negativas, capta estranhezas, que capta pensamentos ou sentimentos que não parecem nossos. É ela o nosso local de comunicação. É ela, graças a ela, que há a possibilidade de manifestação mediúnica, de sermos todos médiuns sensitivos, porque temos essa antena de comunicação, mas também para que hajam outras mediunidades. É ela que vai exercer esse papel na nossa vida, permitindo isso. Ele diz que em muitas pessoas essa potência divina dorme embrionária, porque não desenvolvem a sua espiritualidade, então esse canal de comunicação fica fechado. Se a pineal trabalha como uma intensificadora para doar e receber, se a pessoa não trabalha aquilo, não trabalha aquele canal de comunicação, trabalhando sua espiritualidade, é óbvio que todo aquele potencial vai ficar adormecido. Ou, se não, mal desenvolvido, embrionário. E, em muitos casos, levando a transtornos mentais, porque a pessoa não trabalha aquilo, não desenvolve adequadamente, e aquilo começa a afetar a sua mente, porque ela começa a captar sinais, muitas coisas, muitos elementos, mas ele não tem essa comunicação com o plano espiritual, então ele vira refém de obsessores. Prosseguindo, ainda no mesmo capítulo, que é um capítulo muito fértil, por sinal, muitas informações importantes, o mentor está especificando melhor, o trabalho que acontece, e ele está dizendo que no dia anterior, quando ele está indo até o médium, ele já começa trabalhando para tirar os pensamentos grosseiros do médium, para colocá-los ali de cantinho, fazendo com que eles não fiquem na mente do médium, para que ele não os cultive, assim, já vá abrindo um campo para os mentores atuarem. E agora uma informação muito científica, vou até ler. As células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de Nicil, que são pequenos grânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Então, eles precisam que o corpo do médium esteja sintetizando as proteínas adequadamente, para isso não afetar as sinapses, para isso não afetar a medula, que está lá, lembram que eu falei no outro vídeo, é um pavio que está segurando e transmitindo toda aquela energia, está sendo um grande canal ali, que a mente é o maior gerador ali, mas todo o corpo está funcionando e trabalhando junto. Então, a síntese das proteínas tem que estar sendo realizada adequadamente. Olha só, gente, o trabalho mediúnico não é só sentar na mesa e pedir para o plano espiritual se comunicar conosco e escrever, não é. Eles trabalham o corpo da pessoa para que todo o funcionamento esteja adequado e condizente com uma capacidade positiva de comunicação, porque se as proteínas não são sintetizadas adequadamente, talvez as sinapses não vão funcionar perfeitamente. Assim, aquela produção que eu citei, das glândulas, aquela produção elétrica das glândulas não vão circular adequadamente, assim, o funcionamento cerebral vai decair, e aí eles não vão conseguir se comunicar, porque eles precisam de todo o recurso, todo esse aparato para conseguir se comunicar. Vejam só, é muito complexo esse processo, a gente acha que é simples porque a gente não está vendo nada, a gente só está sentando lá e falando: vamos lá, quero me comunicar, quero escrever por você. Não é fácil, não. Olhem só, vou ler mais uma parte para vocês. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Estavam
deixando a saúde dele em perfeito estado, protegendo o coração, protegendo ali os sinais para que o médium não adoecesse. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras, pois imaginem, uma descarga elétrica muito forte ou inadequada, por qualquer motivo que seja, poderia dar um problema no funcionamento do sistema, tanto causando algum problema de saúde para o médium, como também interrompendo a comunicação ali, porque o sistema literalmente entra em pane. Então, está tudo funcionando adequadamente, vem um susto, aí a pessoa, é óbvio que todo o sistema vai se contrair ali, vai interromper aquele funcionamento pleno devido ao choque, né? Então, isso, né, usando uma metáfora aí para dentro da minha capacidade de entendimento para conseguir explicar, mas não apenas assim um choque externo, mas interno, né? Uma descarga elétrica de um funcionamento inadequado que pode atrapalhar todo o fluxo de energia ali. Então, as glândulas suprarrenais recebem acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual de reservas nervosas. As glândulas endócrinas localizadas acima de ambos os rins, responsáveis pela homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno, secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, adrenalina e noradrenalina. Então, eles precisam de um estoque ali de adrenalina para atender a dispêndio eventual de reservas nervosas. Então, se por um acaso houver alguma baixa, houver um gasto de energia excessiva, eles vão precisar da adrenalina para realizar uma produção ali de funcionamento para que o médium não interrompa o processo, para que aquilo não cesse. Literalmente é aquela história, né, de quando a gente tá, vamos lá, né, por exemplo, correndo, mas já tá exausto, mas falta bem pouco para chegar ao final da corrida. E aí o corredor vê a linha de chegada e aí começa a vir uma produção ali de adrenalina para lhe dar aquele boom, né, de energia final para ele conseguir chegar lá. Então, acredito, pelo que eu entendi, me corrijam caso vocês acham que seja por outro lado, ela vem nessa função, fica ali para auxiliar caso necessário. Prosseguindo, ele continua dizendo que a produção de energia daquele médium estava tão grande, era tanta luz que ele parecia já desassociado ali do corpo, quase que seu espírito já apareceu um pouco meio que fora, como se tivesse, né, aquele nirvana, aquilo que se expande, né? Então, os seus olhos já nem tinham mais aquela expressão da carne, já parecia mais uma expressão que eles verificam no espírito. Então, era muita luz já, era muita luz. Bom, estamos chegando no final do capítulo. Finalmente, o médium está pronto para receber a comunicação e o espírito que irá se comunicar também está pronto. E o que o espírito faz? Ele, com uma mão, ele repousa a mão sobre o que o médium irá escrever, e com a outra ele toca um dos pontos de memória do cérebro do indivíduo. Por quê? Entendam isso. O médium só vai conseguir usar a comunicação que ele conhece. Dentro do que eu já vi de grupos de psicógrafos e do que eu sei, salvo casos de exceções, casos específicos diferentes, normalmente o médium só vai conseguir escrever na comunicação que ele conhece. Então, se ele só tiver acesso a palavras simples, o espírito só vai conseguir utilizar a palavra simples. Se o médium tiver acesso a uma comunicação rebuscada, o espírito vai ter a opção de usar essas palavras rebuscadas. Do que eu entendi,
se aquele médium não aprendeu, eu vou usar um exemplo tolo, gente, mas tentam entender só por motivo de explicação. Se aquele médium não sabe húngaro, o espírito não vai conseguir se comunicar em húngaro. Agora, se ele só sabe português de Portugal, ele só vai conseguir se comunicar em português de Portugal, porque ele precisa da capacidade ali do médium utilizar daquilo para conseguir escrever, porque senão o médium não recebe. Ah, mas ele foi húngaro em outra vida e talvez com isso eles consigam acessar e permitir a comunicação. Sim, mas aí é outro processo. A gente detalhou o processo aqui, viu como é difícil. Deve ser um processo mais complicado ainda, mais complexo ainda, mas em configurações um pouco diferentes. Aqui a gente está falando de uma comunicação de psicografia simples. Então, e é uma coisa que até um dos mentores reclamou, assim, com um dos médicos, falando: a gente não pode escrever mais complicado porque vocês não sabem palavras mais complicadas. E ele falou que até mesmo para aqueles que sabem o mais complexo, ainda assim há comunicações, palavras que transmitem melhor sentimentos que ainda não é de acesso da humanidade. Então, até nisso tem essa dificuldade na hora de psicografar. Bom, prosseguindo. A energia do médium e do mentor começaram a se fundir e passou a ter uma outra cor. Antes estava aquele tom azulado, mas com essa fundindo a energia dos dois, ela passou a ter outra cor, mas André não falou. Em seguida, o outro espírito que estava ajudando colocou a mão sobre a fronte do médium e começou a controlar as fibras inibidoras para evitar interferências no aparelho mediúnico. Então, ele estava ali também como mais uma proteção para o processo dar certo. Então, repetindo, o mentor colocou a mão na mão dele e sobre o centro de memória, as energias começaram a se fundir e o outro mentor colocou a mão no córtex frontal para impedir interferências, permitindo assim uma comunicação rápida, a comunicação sem dificuldades. Vejam só como é complexo esse processo.